Então, nós estamos aqui com o pastor Zezinho, um homem de Deus, uma pessoa muito especial, que tem apoiado também essa causa Mount Child Should Die. Prazer, obrigado pelo convite, você ter aceitado, estar aqui conosco, viu? Sempre. Fala um pouco sobre você, como é que você está vendo aí a questão hoje do Brasil, o chamado da igreja. Então, nós estamos aqui em Belo Horizonte, não é? Deus tem nos dado a graça desde 91, da gente rodar por aí, tá meio coringa dentro do reino, né? É igual, como diz, eu tô igual o irmão Sangue, eu tô correndo o corpo todo, né? E nós estamos aí andando, vendo, aprendendo, vendo muita gente boa trabalhando, vendo muita coisa que poderia melhorar, mas o reino de Deus é assim, uma eterna construção e reconstrução. Então nós estamos aí quase 30 anos de ministério, com a graça de Deus, e estamos caminhando, e agora com o privilégio de essa parceria boa, né, com a Nations Help, que tem entendido esse momento da igreja no mundo que nós estamos vivendo. Pastor, diante dessa frase que tem falado, né, que fala conosco no Mount Child Should Die, nenhuma criança deveria morrer. Na sua opinião, qual a responsabilidade da igreja diante dessa frase, dessa realidade? Não só aqui no Brasil, mas em termos de nações. Nós entendemos que a igreja brasileira tem muita capacidade diante dessa realidade. Qual que é a sua opinião do papel da igreja diante dessa frase? Nenhuma criança deveria morrer. Eu vou caminhar primeiro no que Jesus falou. Ele estava com os discípulos, ele olhou os campos e falou: os campos estão brancos, não vão estar, estão. Eu acho que a igreja, ela erra um pouco nesse time de ver a criança. A criança tem que ser vista hoje. E a igreja, na minha concepção, porque ela tem um papel social muito grande, um papel de responsabilidade, de interagir e de modificar a sua geração, não é? Todas as gerações foram confrontadas e transformadas pela igreja. Quem movia as coisas no reino de Israel não era o rei, era o profeta. Então eu creio que a igreja que tem essa voz, ela tem que ter agora o olhar, não é? A igreja tem que levantar os olhos, tem que ver essas crianças. Não adianta a gente falar que elas estão lá, você tem que olhar para lá. E o grande desafio hoje é a igreja parar de olhar para si mesma para poder ver as crianças. Enquanto a igreja ficar se olhando no espelho, ela não vai olhar na janela. Então nós temos que realmente deslocar a igreja do espelho para a janela. Jesus disse: olha, levanta os olhos, levanta um pouco, para de olhar para baixo, para de olhar para você mesmo. Então nós estamos vivendo uma época de igrejas com agendas cheias, ela tá ensimesmada, ela tá cheia de coisas para fazer e acaba urgente tomando conta do que é importante. É impossível pensar que uma criança que depende 100%, ela é a grande vítima de todos os processos. Porque ela não tem como se defender, ela não tem voz. Criança não tem voz, criança tem eco. Mas se não há voz, não vai haver eco. Então nós somos a voz. E o grande apelo que deve ser feito, principalmente você que está nos vendo, é o desafio da palavra. Levanta os olhos, vê um pouco além das suas necessidades, das suas enfermidades. Vamos olhar as crianças, elas não deveriam morrer. Aliás, elas não deveriam nem pensar em morrer. Então a grande responsabilidade da igreja hoje é rever suas prioridades, rever, sabe, o seu olhar. Nós estamos olhando para quê? Nós estamos vendo as crianças? E a Nations Help é essa grande lente que Deus colocou para ajudar a igreja, pelo menos a Nations Help, fazer essa lente de aumento, né? Quem sabe ela aumentando o tamanho da criança e não só da necessidade, a igreja vai ver a criança. É o grande desafio que nós estamos vivendo, é o desafio dessa geração, da igreja rever suas prioridades. A igreja se perdeu dentro dela mesma, como José e Maria perderam Jesus dentro do templo. É possível você perder o que é importante dentro dos rituais, dentro da vivência. É o grande desafio da Nations Help, é o que move o nosso coração junto com ela, essa sensibilidade com quem não tem como fazer por si mesmo. Como se fosse uma voz para aqueles que não conseguem falar, exatamente, os olhos para aqueles que não conseguem ver. E as crianças vão produzir o eco dessa voz. Ela vai dar o retorno. É como você grita no alto da montanha, você espera um pouco e a sua voz volta para você. Então eu creio que essa voz sobre as crianças, essa voz de amor, essa voz de cuidado, vai voltar depois, quando essa criança crescer
se tornar o refluxo de amor desse processo, né? Então esse é o tempo, não tem mais o que esperar. Jesus falou, vocês falam em tantos meses para a colheita, eu falo que agora, não tem tempo mais. Há uma santa urgência gritando na porta da igreja, e nós precisamos ouvir essa voz. Amém? Isso aí. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Não tem que falar nada, ok? E que a sua vida seja edificada, que você seja um instrumento aí no amor de Deus. Deus te abençoe. Vamos em frente, essa palavra do